precisamos reavaliar muitas coisas nos direitos das crianças. E quando a gente fala de direitos, nós não podemos deixar de falar de leis. E se nós falarmos de leis, eu vou até chegar num dos motivos principais do DEDICA. Nós estamos há 1 ano e pouco estudando uma reforma do nosso Código Penal brasileiro, que por ser de 1940, ele não tem nada sobre a infância e adolescência. A primeira... Não, nada seria talvez rigoroso demais, mas ele tem muito pouco. E muito pouco numa forma antiga, onde nem a síndrome da criança espancada era conhecida ainda e tinha sido descrita. Então, pelo Código Penal brasileiro, que é de 1940, eles só consideram maus tratos quando existe um abuso dos meios de educação e de limitação à criança. Então, eu sempre pergunto qual é a medida que esse juiz tem para saber o que é um abuso ou não. Então, ao mesmo tempo, quando existe uma agressão de um responsável contra uma criança ou adolescente, as penas para esse responsável são muito menores do que um agressor estranho na rua. E não se avalia que o sofrimento da criança é muito maior quando ela é agredida por aquele que deveria lhe proteger, que deveria lhe ensinar, que deveria ser o espelho do certo e do errado. Completamente diferente dela levar uma bronca na rua. E a hora que ela está dentro de casa e esse agressor, e nós temos desde esse agressor que acaba fazendo um maltrato por desconhecimento, até o perverso, que maltrata porque ele precisa de alguém para colocar nessa pessoa mais frágil todos os seus sentimentos perversos, suas frustrações. E se isso acontece pelo nosso Código Penal, ele tem penas mais brandas do que se ele batesse em alguém na rua. E essa criança está lá todo dia, ela é submetida a ele, não só pela convivência, mas pela dependência física, financeira e por todo o emocional. Então, são crimes muito mais graves e com muito mais sequelas. E é isso que nós estamos fazendo, propondo uma mudança dessa avaliação do que é uma característica de um crime, as características da violência numa criança e num adolescente. Qual a gravidade disso e como ela se apresenta. A violência contra a criança e adolescente sempre existiu, tanto que se a gente for resgatar os tempos da nossa história, já a civilização grega, eles matavam os mais fracos. Então, um bebê que nascesse fraco e que não fosse, pudesse ser um guerreiro, ele simplesmente não tinha direito de existir. Já os romanos, o direito, e daí o pátrio poder, né? O poder não só da pátria, do pai, do patriarcado e do poder econômico, dizia que a criança que nascesse só teria direito à vida se o pai a aceitasse. Então, ela era colocada no chão e se o pai a erguesse, ele estaria considerando como filho seu. Se ele não erguesse, ninguém poderia manter a vida dessa criança. Então, a violência, e hoje nós vemos isso, e se nós formos procurar na história da China, hoje as meninas recém-nascidas abandonadas, porque eles podem ter um número controlado de filhos, e se nasce menina, os casais abandonam na rua. Então, a violência sempre existiu. E ela se justifica porque sempre a violência é do mais forte sobre o mais fraco. Então, quem mais fraco que uma criança ou um adolescente? Se nós pensarmos nos rituais, os rituais da antiguidade, quem era oferecido aos deuses? Uma jovem, adolescente, virgem, né? Então, que era aquela que não podia se defender. No direito romano, na história de Roma, os efebos, que eram os adolescentes meninos, os pré-adolescentes, eles eram oferecidos aos grandes senhores. E era uma honra para os pais terem seus filhos protegidos pelos grandes senhores, mesmo que isso lhes custasse a juventude e todos os favores sexuais que eles tinham que fazer para os seus senhores. Então, o direito da criança e do adolescente, ele sempre ficou invisível, e hoje ainda é. Eu acredito que nós estamos evoluindo muito nesse sentido,
Veja, nós estamos falando sobre isso, e que coisa boa que é falar. Então, hoje nós podemos falar que as crianças sofrem, que existem os maus tratos, que muitas vezes os pais o cometem sem nem saber que estão cometendo, porque essa fragilidade e sensibilidade da infância, nós não podemos medir se o nosso grito, a nossa palmada ou o espancamento, qual que foi pior para aquela criança. O que isso levou de impacto. Mas nós estamos podendo falar, nós estamos podendo acompanhar alguns casos, aqueles que são levados ao conhecimento de quem por direito pode defender, proteger, assistir. Então existe toda uma evolução, mas não significa que hoje aconteçam mais do que aconteciam antes ou que aconteçam menos, que era o esperado. Se eu evoluo numa civilização, o esperado seria que os direitos dessa criança à vida, a qualidade de vida, fossem cada vez mais respeitados. Nós evoluímos, mas não chegamos aonde eles merecem. Se nós formos ver a nível de mundo, e não é só no Brasil que acontece, mesmo a nível de mundo, nós temos nos países considerados de maior desenvolvimento, não só pela estatística que eles têm melhor do que a gente, os fatores de epidemiologia, um melhor diagnóstico, mas se nós compararmos os desenvolvidos, como assim se chamam, e os casos de maus tratos, os mais desenvolvidos são os que têm um maior número e de casos mais graves, mostrando que não é uma renda per capita que faz a vinculação pais e filhos. Não é o que eu ganho no final do mês apenas. Né? Eu tenho muitos outros fatores que intervêm nessa vinculação. E é isso que nós queremos falar nesse programa. Falar de como é a criança. Como que eu posso entender suas reações? Até para que eu não chegue nos maus tratos. Porque é um caminho que não é difícil, já que na maioria das culturas, e se nós perguntarmos para quem está nos ouvindo, a maioria levou umas boas palmadas quando pequeno. Então essa ideia que eu tenho que castigar para educar, é isso que a gente quer questionar. A gente fala muito da questão social e maltrato, mas o maltrato acontece em todos os níveis sociais. É claro que numa situação de extrema pobreza, a valorização da vida ela é muito menor, ou ela tem critérios muito pequenos. Mas isso não significa que uma mãe simples, pobre, ela maltrate seu filho. Ela pode ter muito carinho e muito amor, e dão. Então, na verdade, se eu tivesse que achar culpa, seria dessa ideia da humanidade, dessa necessidade do poder, da fraqueza humana, onde eu preciso, quando eu perco a minha argumentação, eu preciso usar a violência. Então você me pergunta se os agressores foram pessoas que sofreram maus tratos e a partir daí eles reproduzem isso nos seus filhos. Veja isso com muita frequência. É porque a partir do momento, quando uma criança cresce e está evoluindo, ela vai aprender os códigos de relacionamento. Então, a hora que eu castigo uma criança para que ela aprenda, e o adulto tem o poder absoluto da verdade sobre ela, principalmente se são seus pais, ela vai assimilar isso de várias formas. Ela pode assimilar, se é muito pequenininha, ela nem entende. Um pouquinho mais velha, 3, 4, 5 anos, ela vai assimilar aquilo como um valor normal. Eu posso agredir o outro quando eu estou insatisfeita. Ela vai passar a usar isso de duas formas. Ou ela aprende a ser agredida e vai ser aquela pessoa vitimizada a vida inteira. Né? Então, isso é bem clássico. A criança que conviveu com um alcoólatra vai ter grandes chances de ter um parceiro alcoólatra. Ela aprendeu, aquele é seu núcleo de conforto, porque foi o que lhe foi oferecido, sem que ela soubesse que existem outras formas de viver. Daí a importância das escolas, dos programas de reestruturação familiar, porque sempre é tempo de você reavaliar isso. E a outra chance é que aquilo tenha causado tanto trauma que ela passa não que um seja maior que o outro, mas ela passa a usar aquilo como uma forma de relacionamento automática. Então, quando o seu filho repete uma coisa que lhe desagrada, o primeiro
movimento é o da agressão, né? E até isso também é muito comum nos casos de abuso sexual. A criança agredida sexualmente, ela com grandes chances, ela tem chances de reproduzir isso na idade adulta. Não que todo agredido sexualmente vá ser um agressor, não. Ao contrário, até muitos vão ter enormes dificuldades no seu relacionamento futuro, mas uma parte deles pode reagir como agressores. Ele divide com o outro, ele passa adiante o sofrimento que é tão intenso que ele teve na infância.